pastor lá, mas o testemunho do camarada era horrível, né? A nível de testemunho, zero. Muito iracundo, arrumava problema com várias pessoas e tal. E tinha, no começo do nosso serviço, antes de começar as atividades, a gente orava, fazia uma roda, orava antes e tal. E esse camarada orou, né? Orou um determinado momento lá e tal, um determinado dia. Aí uma das funcionárias falou assim, fulano de tal é assim assado. Você citou, né? As dificuldades que ele tinha ali de caráter. Mas quando ele ora, ou seja, quer dizer então que a oração dele justifica a deficiência de caráter. Ou então o ministério, fulano de tal, poxa, mas quando prega, então quer dizer que a pregação dele justifica a falta de caráter, ou imaturidade. Com certeza que não, né? Então, o nosso ministério, né, o nosso dom espiritual não deve justificar qualquer falta, deficiência de caráter ou maturidade. Ok? Então Pedro teve um encontro com Jesus, né? Então começou a ser um processo na vida de Pedro. Nós tivemos também um encontro com Jesus. E quando Jesus assumiu nossa vida, nós passamos a ter um encontro com Jesus. O Senhor Jesus assumiu a nossa vida. O próprio Pedro, ele fala o seguinte, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora Jesus é o nosso dono, Jesus é nosso Senhor, Jesus, ele é responsável por nós. E assim como ele falou para Pedro, não temos. E ainda que a gente venha a temer, né, caminhando com o Senhor, ele é poderoso, diz a palavra, para concluir a obra, né, que ele iniciou em nossa vida. E mesmo se lá na frente a gente vier a temer por alguma situação, por alguma circunstância que a gente estiver passando, esse mesmo Jesus, né, que nós entregamos a vida a Ele, estará também conosco, até o final dos nossos dias. Amém? Amém. Então, a palavra do Senhor não temas, né? O Senhor é conosco. Quantos homens de Deus a gente vê, né, que foram chamados especificamente para o ministério, né, e temeram? Por exemplo, Moisés temeu, colocou desculpa, Senhor, eu sou pesado, né? Alguns falam que ele era gago, outras versões falam que ele era eloquente, fala que ele era pesado de língua, pesado de boca, e se desculpou diante de Deus, não queria, Senhor envia outro, e falou, o Senhor chegou a se irar com Moisés. Vou chamar teu irmão. Eu sei que teu irmão é levita e é eloquente, mas era com ele tinha que fazer. Olha só, ele vai te ser boca, e você vai ser Deus para ele. Deus ia falar com Moisés ia comunicar a Arão, e Arão ia dar o recado. Depois, com o decorrer da caminhada, é claro que a gente percebe que Moisés superou toda essa dificuldade inicial dele. Gedeão também teve dificuldade com o Senhor. Josué. Mas é justamente essas pessoas, né, que se mostram incapazes, temem assumir alguma coisa, é justamente essas pessoas que o Senhor quer usar. Aqueles que não são, o Senhor quer usar para envergonhar aqueles que são. É o Senhor que nos capacita. O próprio Senhor Jesus lhe diz, sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor quer que nós dependamos dele, sim, né? Então essa é uma questão também de humildade, né? Eu separei aqui alguns textos que apontam nessa direção, né? Então Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. João Batista ele fala, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 3,27. Aí João 3,30 ele fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Aí Paulo fala assim, logo já não sou eu que vivo, em Gálatas 3,20, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo também fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3,5. Fala também Paulo, pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu?
quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebesse, por que te vanglorias? Como se não tivesses recebido. 1 Coríntios 4, 7. E o próprio Pedro fala, 1 Pedro 5, parte aqui do 5 e o 6, ele fala aqui: cingimos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ele também fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então é Deus que exalta, é Deus que destaca, é Deus que dá honra a quem quer que seja. É Deus, no tempo oportuno, no tempo de Deus. Não é ninguém que deve se promover, nem ninguém buscar promoção, mas é o Senhor que no tempo oportuno, honra determinadas pessoas. Ok? Mas vem do Senhor. Outra coisa que eu queria falar a respeito de Pedro ainda, é sobre arrependimento. A gente conhece a história de Pedro, sabe que Pedro, negou Jesus por 3 vezes. Vamos ler lá Lucas 22, 31 a 34. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Agora 60 a 62. E Pedro disse-lhe: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda falando, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Então houve arrependimento por parte de Pedro, ok. Então o que é arrependimento? Arrependimento, de uma maneira simples, a gente definia mudança de atitude interior para com Deus e para com os homens. Embora Pedro não viesse a confessar o pecado, porque a confissão do pecado, a confissão é a exposição do pecado. Então, embora Pedro não tivesse confessado, mas Pedro foi exposto, antes mesmo de acontecer, e depois que aconteceu, ele também foi confrontado. Eu acredito assim que Jesus expôs a Pedro antes mesmo de acontecer, por alguns motivos. Primeiro, que ele fala: Pedro, Satanás te pediu para peneirar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Então, o Senhor Jesus alerta a Pedro que Satanás estava reivindicando, estava investindo na vida dele. O Senhor Jesus alertou a Pedro, estava alertando. O Senhor Jesus também diz que ele rogou ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse quando ele passasse mesmo pela provação. Mostra também que Jesus está atento às nossas vidas. Mostra que Jesus é o nosso eterno intercessor, nosso bom pastor, supremo pastor, nosso sumo sacerdote, aquele que fica diante do Pai, diz a palavra, intercedendo ao nosso favor. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então ele estava atento à vida de Pedro, ele estava intercedendo, ele estava cumprindo a função dele como sumo sacerdote. Ele mostra isso também. Uma outra coisa também que eu acho que Jesus expôs ali a Pedro, é para mostrar que Pedro, ele não estava tão forte quanto ele pensava que estava. Ainda existia fragilidade no caráter de Pedro, áreas na vida de Pedro que precisavam ser trabalhadas pelo Senhor. Então Jesus expôs Pedro também por isso. Então, embora Pedro não confessou assim, propriamente dito, mas operou arrependimento da vida de Pedro. Houve mudança de atitude interior de Pedro. Então, primeiro, Jesus alertou a Pedro, depois Jesus confrontou a Pedro. Versículo 61, 60 a 61.
E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Essa já é a terceira vez que Pedro nega. Então o galo cantou conforme Jesus falou. 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito antes, que o galo cante hoje e negarás 3 vezes. Então Jesus repreende a Pedro, fala que ele se voltou, fixou os olhos em Pedro, né? E Pedro se lembrou da palavra que ele falou. Aí diz o 60, então Pedro saindo dali chorou amargamente. O olhar de Jesus constrangeu Pedro ao arrependimento, e ele sai ali chorando amargamente. Então, embora Pedro não confessasse, mas ele foi totalmente exposto ali e operou em Pedro o arrependimento. Ok? Então a confissão, o pedido, a palavra nos orienta, né, a confessar os nossos pecados, né? A gente tem o hábito, né, de pedir perdão, né, pedir desculpa. Então tudo isso é uma maneira da gente estar trazendo à luz, à tona, expor o erro quando a gente confessa. Então a confissão é uma exposição do pecado, né? E essa confissão, ela deve ser acompanhada de arrependimento, porque é o arrependimento que vai trazer cura à alma do pecador. Deus está pronto a perdoar, sim, Deus está pronto a perdoar, mas para que haja perdão, para que o pecador desfrute do amor e do perdão do Pai, é necessário arrependimento. É isso que vai trazer cura à alma dele. Então o que acontece? Pessoas quebrantadas, pessoas arrependidas, são pessoas que Deus pode trabalhar, Deus pode operar. O arrependimento, ele acompanha toda a nossa vida. Nós nos arrependemos no ato da nossa conversão, de todos os nossos pecados. O próprio Pedro, ele declara: arrependei-vos. Que faremos, pois? Arrependei-vos, cada um de nós seja batizado. Então ele nos acompanha, é porta de entrada para o reino de Deus. E na medida que a gente caminha com o Senhor, se a gente pecar novamente, a gente deve se arrepender, confessar, trazer a luz e se arrepender. E o Senhor, ele pode trabalhar naquelas pessoas que se arrependem, aquelas pessoas que estão de fato quebrantadas. Tem um texto que fala assim, quem quiser anotar, é Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ok? Então, arrependimento, a gente não deve negligenciar isso ao expor o Evangelho, faz parte do Evangelho, né? Quando João Batista veio pregando, ele falou: arrependei-vos, porque está próximo do reino de Deus. Quando João Batista foi preso, Jesus veio trazendo o Evangelho falando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo fala: Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas chama agora o homem ao arrependimento, né? E o texto que eu já citei, né, de Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados. Vamos abrir lá em Marcos 16:7. Marcos 16:7. Mas ide dizendo aos seus discípulos e a Pedro que ele vá diante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Então o anjo diz, né, dizer aos meus discípulos e a Pedro. Então pergunto eu: Pedro não era discípulo? Por que ele incluiu Pedro, já que Pedro era discípulo, né? Será que Pedro? Porque Pedro era o supra-sumo dos discípulos, o melhor dos discípulos, né? Não. Por que o Senhor Jesus falou: falar com meus discípulos e a Pedro? Porque Pedro, alguns dias depois, havia pecado contra o Senhor, né? Havia negado a Jesus. Embora houvesse arrependimento, Pedro poderia muito bem
está constrangido. Constrangido pela situação. O que poderia estar passando pela cabeça de Pedro? Acho que agora eu não sou mais digno de fazer parte daquele grupo de Jesus, daquela seleção dos 12, dos apóstolos. Lembra da palavra, né, que Silas trouxe, né, em relação ao filho pródigo? Ele se arrependeu e falou: Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Talvez pudesse sim muito bem passar pela cabeça de Pedro: olha, eu não sou digno de ser chamado discípulo de Jesus, não sou digno de estar no meio dos 12, eu pequei contra o Senhor, eu errei. E Pedro constrangido, né? Mas havendo arrependimento, há perdão da parte do Senhor, né? Então é hora de chamar para perto. Foi isso que Jesus fez. Jesus chamou para perto. E a Pedro, ou seja, diz a Pedro que ele está incluído, diz a Pedro que houve perdão por parte de Deus para ele. Então o Senhor Jesus chama Pedro para perto para que a fé de Pedro não viesse a desfalecer. Então Pedro teve vários contatos com o Senhor Jesus, né? E na medida que ele se relacionava com o Senhor Jesus, o caráter dele estava sendo trabalhado. Vou ler mais um texto, está lá em João 21, do 15 ao 19. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me... 21, 15 a 19. E depois de terem jantado, disse-lhe a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Senhor. Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacentas as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-nos, ama-nos. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo que eu te amo. Jesus disse: apacenta-me, apacentas as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te amarrará, e te levará para onde tu não queres ir. E disse-lhes isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Então o que acontece? Senhor Jesus, Pedro teve encontro com o Senhor Jesus aponta para o caráter dele. Senhor Jesus, ele chama Pedro para o ministério, né? Agora ele fala mais um pouco a respeito, né, de um ministério específico para Pedro, né? E ele associa ao ministério ao amor por ele. Uma das características do discípulo, né, é o amor supremo ao Senhor. Pedro, tu me amas mais do que esses, né, diz o texto. Segundo estudiosos, eles acham que esses não se refere somente aos discípulos, né? Este tem duplo sentido. Este se referindo àquelas pessoas que estavam ali, aqueles discípulos, né, ou discípulos, e também as coisas referentes, né, à profissão, à pescaria, né? Então, sabemos que o nosso amor deve ser supremo ao Senhor, acima de tudo, de todos, né? Tu me amas, Pedro, então estava associado. Então, o amor ao Senhor deve refletir o serviço dele. É por amor ao Senhor que Pedro deveria cuidar do rebanho, né? Por amor ao Senhor. Pedro, tu me amas. E quando usa o texto, é algo que vocês também já conhecem, quando o Senhor fala ali: Pedro, tu me amas, esse amor, no grego aparece, são duas palavras diferentes. Pedro, tu me amas, existe o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor condicional, amor profundo, amor sem interesse, que é atribuído a Deus, e o amor filéu, que é um
te gosto, é um amor de amigo. E quando Jesus falou, Pedro, tu me amas, ele está falando ágape. Esse amor desinteressado, profundo, que é atribuído a Deus. E Pedro responde, te amo, falando filéu, ou seja, gosto, amor de amigo. Um amor menor do que ágape. E o Senhor Jesus, ele fala por 3 vezes, Pedro, tu me ama. A terceira vez, Pedro se entristeceu, porque provavelmente se lembrou, né? O Senhor Jesus foi insistente, foi 3 vezes que ele negou a Pedro, que negou a Jesus. E na terceira vez, Jesus já não fala mais ágape, ele fala filéu. Ou seja, mesmo que Pedro não amasse a nível ágape, esse amor profundo, intenso, né, que a lei exige, amar Deus sobre todas as coisas, mesmo assim o Senhor confiou o rebanho a ele. Eu acredito que Pedro, naquele momento ali, devido às circunstâncias, até que o Senhor permitiu com que ele passasse, e ele pôde assim conhecer um pouco melhor ele mesmo, né? Pedro não usou mais agir na carne, confiar nele mesmo, ser precipitado, falando que amava ao Senhor, como ele fez lá atrás, e desceu do Senhor. Eu creio que Pedro, naquele momento, ele já estava com amor mais maduro em relação ao Senhor, né? Uma fé mais trabalhada, um caráter, né, melhorado, né? Não perfeito, mas melhorado, né, que ainda tinha uma trajetória pela frente. Mas ele não ousou confiar mais na carne. Ele viu o quanto insignificante ele era, o quanto ele deveria depender do Senhor. E o Senhor, sem mim, nada podeis fazer. O Senhor Jesus, ele fala que gênero de morte que Pedro teve. E é interessante que a gente percebe que o amor cresce, né? O nosso amor pelo Senhor, assim como de Pedro, também cresce na medida que a gente caminha com Ele. O amor de Pedro cresceu, né? Por mais que Pedro não tivesse um amor perfeito, o Senhor não desistiu de Pedro, investiu de Pedro. E aquilo que o Senhor tinha em mente para Pedro, o Senhor não perdeu o foco, não perdeu o alvo. Ele chamou para perto, não deixou a fé de Pedro desfalecer. E ele fala que tipo de morte, que gênero de morte que Pedro teria para glorificar ele, né? Aqui dá a entender no texto bíblico, mas segundo estudiosos, dizem que Pedro foi crucificado. Mas chegou no momento da crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que era muita honra morrer. Lá atrás ele falou que estava preparado, né, para ir ser preso e ser morto por Jesus, mas não estava. Mas no final da vida dele, ele fala, quando você for velho, quando você era novo, você ia para determinadas, mas quando você for velho, eu vou te pegar e vou te levar, vou estender as tuas mãos. Aí sim, Pedro passou a ter então um amor profundo pelo Senhor. Então o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor não desiste de você. O Senhor não perdeu o controle da vida de Pedro, pelo fato de Pedro passar tudo que passou, né? Na nossa vida. Deus não abre mão de você, não é pelo fato de a gente estar passando por lutas, por tribulações, né? A gente muitas das vezes fica até zonzo que o Senhor perdeu o controle da nossa vida. O Senhor nos ama, o Senhor é Pai, o Senhor é responsável por nós. Okay? Então assim, não vale a pena o processo, não vale a pena retroceder. Paulo fala se a nossa esperança se limitasse somente a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todas as criaturas. O que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor, que a gente não consegue nem conceber aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Amém? Se a gente para no meio da tribulação, a tribulação nos atropela, a gente não aprende nada daquilo, fica amargurado. Mas a gente permanece no Senhor, ainda com as nossas dificuldades, mas permanecendo no Senhor, o Senhor vai nos fortalecer, nos vai dar força, né, para vencer as dificuldades. Nós vamos ser canal de bênção para outros lá na frente. Então, Deus nos criou com um propósito, devemos permanecer no caminho do Senhor. Uma vez permanecendo no caminho do Senhor, nós vamos dar toda a liberdade que o Senhor quer ter nas nossas vidas, porque Ele é o Senhor. Todo o propósito que o Senhor estabelecer em nossas vidas irá se cumprir, porque a gente está debaixo do governo dele, a gente anda no caminho dele, a gente quer a vontade dele. Amém. Okay? Amém. Lembrando novamente, Senhor, para que iremos? Só que tem a palavra. Amém.
Amém. Vamos lá?